Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que tem como tema a cruz do Rei. E nessa noite o tema é a mensagem do Rei. E a gente vai ver isso em 3 movimentos. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Todos encontraram? Marcos é no Novo Testamento, depois de Mateus, o Evangelho segundo João Marcos, o primeiro evangelho aí a ser escrito e chegou até nós. A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse momento, nessa noite, abrirmos a Tua palavra diante de nós e podermos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Nós pedimos, Deus, que o Senhor realmente faça com que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Por isso nós pedimos, abra o nosso coração, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam atentos para a Tua palavra e que saiamos daqui, Deus, encorajados, fortalecidos, confortados, mas também desafiados, confrontados a cada dia, seguirmos a mensagem do nosso Rei. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa realmente nos conduzir a viver as nossas vidas debaixo, Deus, da Tua palavra e do Teu poder. Que nessa noite o Senhor nos confronte, o Senhor traga alegria ao nosso coração e que o Senhor também gere mudança no nosso coração, mudança na nossa mente, nas áreas que ainda precisamos de transformação. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, a primeira verdade que nós vemos aí nesse texto que nós lemos é que a mensagem desse rei, as boas novas de Jesus, elas trazem confronto. A primeira coisa que nós vemos aí no nosso texto, eu convido você a ficar com a Bíblia aberta e acompanhar trecho a trecho da palavra de Deus, fala sobre João sendo preso. João Batista, o primo de Jesus, sendo preso. E essa semana nós celebramos, pelo menos na tradição cristã, em algumas tradições, nós celebramos o dia de São João. Esse mês é o mês que a gente celebra aí festa junina. E João Batista era primo de Jesus. E essa semana a gente celebra essa ocasião. A gente se lembra de João Batista como aquele que foi usado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Só que o que muitos não param para pensar é o significado de João Batista, é aquilo que João Batista representa na história da salvação. E quando Marcos escreve o seu evangelho e nos lembra de João Batista, que havia sido preso, Marcos estava falando para pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam sendo colocadas em prisão. E a primeira coisa que a mensagem de Jesus envolve é confronto. E vocês lembram da história, o que acontece com João Batista? João Batista, ele confronta o pecado de Herodes Antipas, que cuidava daquela região. Ele chega e João confronta publicamente o pecado político daquele que deveria ser o rei dos judeus. João dizia para esse imperador, você não tem direito de ser rei sobre nós. E a história é mais ou menos assim, esse rei, esse imperador, era casado com uma princesa estrangeira, mas ele se apaixonou, não se assustem, pela própria sobrinha. E ele então manda a princesa embora, se casa com a sobrinha que era esposa do seu meio-irmão Filipe, e eles então se casam. E João confronta o pecado de Herodes. O que acontece com João? Olha aí no texto. João é preso
por confrontar o pecado do rei. João, na verdade, carregava uma mensagem pesada. Os irmãos lembram? A gente já viu isso aqui. João gritava a plenos pulmões: se arrependam dos seus pecados e crede nas boas novas. Quando nós olhamos, então, a primeira coisa que nós vemos aí, e o termo que você tem aí na sua Bíblia, preso, o termo no original é entregar-se, entrega. João foi confrontado, João ele confrontou o pecado do rei e ele foi entregue à prisão. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar de algo muito sério. João Batista, assim como Jesus e assim como todos os apóstolos da Bíblia, eles confrontavam os reinos deste mundo, não só o reino político, mas Jesus também confrontava os nossos pequenos reinos, o nosso orgulho. E quando a gente olha para a palavra de Deus, se tem uma coisa que Jesus e a Bíblia não são, é politicamente correto. Nessa cultura que a gente vive, não é assim? A gente tem que cuidar com o que a gente fala, a gente tem que cuidar para não machucar as pessoas. Isso não era problema para João Batista e nem para Jesus. Porque o verdadeiro machucado que o confronto e que a palavra de Deus causa no coração, na verdade traz vida, na verdade traz conversão. E todas as vezes que Jesus se encontrou com as pessoas, Jesus confrontava as pessoas. Jesus, ele realmente não deixava que as pessoas tirassem o foco do que é importante. Jesus, ele confrontava as pessoas, confrontava no seu orgulho, confrontava na sua teimosia, confrontava em tentar encontrar amor longe dele. E nós vemos várias histórias no Evangelho sobre isso. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para mim e para você é que a palavra de Deus, o próprio Jesus como nosso profeta hoje, que continua vivo entre nós, ele confronta os nossos pecados. Jesus, ele não passa a mão nos nossos pecados. Jesus não diz para você: está tudo bem, continue vivendo assim. Muito pelo contrário, a semelhança de João, Jesus nos diz: se vocês não se arrependerem, não se voltarem para mim, permanecerem nos seus pecados, vocês vão acabar morrendo. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, queridos irmãos e irmãs, tira Deus do primeiro lugar e coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que Deus, nessa noite, nos chama a nos entregarmos. A nos entregarmos à sua vontade, a sermos confrontados pela palavra de Deus e entendermos que seguir Jesus envolve mudança de vida. Que seguir Jesus envolve mudança de caráter. Que a mensagem de Jesus não é como você vê em algumas rodapés de televisão. Pare de sofrer. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus é: venha e morra. E João termina como? Sabe a história? Com a sua cabeça numa bandeja, sendo entregue para Herodias, que havia casado com esse Antipas. O próprio João manda os seus discípulos perguntarem: olha, pergunta para ele se ele é o Messias, se ele era de fato aquele que a gente esperava, porque eu pensei que eu não estaria numa prisão. Eu pensei que eu estaria agora livre e nós estaríamos agora estabelecendo o reino de Deus. E quando Jesus manda, Jesus afirma categoricamente: avise para João que eu sou o Messias, porque milagres estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado aos pobres, mas ainda assim, o reino que já começou passa pelo sofrimento. E eu pergunto, queridos, para mim e para você nessa noite, o que Deus precisa confrontar no nosso coração? O que precisa ser confrontado na minha vida e na sua vida? Será que é o orgulho, a teimosia? Será que é a murmuração? Será que é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé? O que precisa ser confrontado pela palavra de Deus? Porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem está tudo bem. Muito pelo contrário. Desde o começo do seu ministério, Jesus já declara sobre todos os homens: sem mim vocês não podem fazer nada. E essa é a mensagem de Jesus. Ele veio nos salvar porque nós não podemos mudar a nossa vida. Nós não podemos mudar o nosso coração duro. O único que tem poder para gerar vida em nós é o próprio Jesus. Amém? Mas olhe no texto. Ainda nós vemos uma outra informação importante. Essa mensagem que confronta
Não só o conteúdo nos confronta, mas o lugar que Jesus vai também nos confronta, porque olha aí no texto, para onde Jesus vai? Aonde que Jesus começa o seu ministério? Jesus não vai para Jerusalém, mas Jesus vai para a Galileia. E o próprio lugar que Jesus escolhe para exercer o seu ministério nos leva para essa mensagem que confronta os homens. Porque quem era Galileia? O que era Galileia? Alguns colocam a Galileia como uma insignificante Galileia. O profeta Isaías se refere a Galileia como a Galileia dos gentios. E por que Jesus vai exatamente para esse lugar? Jesus vai para esse lugar para confrontar a escuridão que estava sobre esta região. O próprio profeta Isaías profetiza: Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus vai exatamente no lugar onde as pessoas estavam sendo escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo diabo e mais, escravizadas pelo poder religioso vigente. E Jesus vai neste lugar confrontar as trevas, lembrando que a sua mensagem era de fato que a luz, ela entrou no mundo. E não é isso que nós celebramos no Advento e no Natal. Por que a gente enche a nossa casa de luzinha? Por que a gente tem árvore de Natal? Para nos lembrar isso, que Jesus é a luz dos homens, e aonde a luz chega, as trevas não podem ficar. Jesus vai para Galileia, queridos, para declarar que ele estava reassumindo o seu lugar de direito como rei sobre todas as coisas. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, queridos irmãos e irmãs, que Deus é poderoso para desmontar e destruir o poder do mal. Que Deus é poderoso para confrontar a escuridão do pecado e do mal que muitas vezes tapa a nossa visão e a gente não consegue enxergar. Deus, ele é poderoso de fato para fazer com que a sua luz ilumine as nossas vidas e a gente seja conhecidos agora também como filhos dessa luz. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, e Jesus, desde o começo do seu ministério, ele mostrou isso. Nós não precisamos ir até Jerusalém para adorar a Deus. Nós não precisamos ir até Jerusalém para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Jesus era como um templo ambulante, Jesus era como um templo móvel, um templo em carne e osso que foi até aquela região e mostrou para as pessoas que Deus estava ali para salvar e confrontar a escravidão que eles estavam vivendo. Não é assim que mais para frente a gente vê Jesus discutindo com a mulher samaritana? Olha, qual que é o lugar certo para adorar? É em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? É uma discussão que começou desde quando Jeroboão fundou Samaria e Jesus mata a charada. Jesus fala, isso não importa mais. Porque aonde as pessoas adorarem a Deus em espírito e em verdade, ou seja, aonde eu estiver, ali é o templo de Deus, e é isso exatamente que Jesus vai fazer na Galileia. Queridos, lembre-se de uma história que Jesus contou para a gente. Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é como uma pequena semente, tão pequenininha, que você não dá nada por ela. Mas quando essa semente morre, ela se torna tão grande que ela consegue alcançar, nas palavras de Jesus, o mundo todo. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está indo para aquela região e começa a confrontar a escuridão que estava sobre aquele lugar. E quando a gente olhar no Evangelho, eu desafio você a ler o Evangelho de Marcos, é bem curtinho, você vai ver as ações de Jesus sobre o poder do diabo, sobre o poder na natureza, sobre o poder até mesmo de Roma. A primeira coisa, então, queridos, para a gente guardar no nosso coração é que Deus nos chama cada vez mais a sermos confrontados. E eu pergunto para você, o que precisa ser confrontado no seu coração? O que aí na sua vida parece que está sobre a escuridão que precisa que Deus ilumine? E o Evangelho é essa mensagem que nos confronta. Por que, queridos, que nós precisamos da igreja? Porque a igreja é o lugar onde Deus usa outras pessoas para nos confrontar. A igreja é o lugar onde Deus usa para mostrar no meu coração o que eu preciso mudar. Não é assim? Por isso que a gente não pode se isolar. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos leva a viver também na comunhão da igreja, onde Deus nos planta, para que à medida que nós morremos para o pecado, o reino de Deus seja sinalizado no mundo. Mas veja aí uma segunda verdade.
Jesus, ele foi para Galiléia depois que João foi preso e ele anunciou o quê? O que diz aí a sua Bíblia? Um pouquinho antes disso, ainda no verso 14, no final. As boas novas de Deus. A segunda verdade que nós vemos sobre a mensagem desse rei, que nós precisamos ouvir, é que essa mensagem nos confronta de fato, mas essa mensagem também traz alegria. E Jesus aqui anuncia exatamente isso. Olha, eu vim anunciar não as más notícias de Deus. Eu não vim anunciar que vocês estão condenados, porque isso já é fato. Não é assim que Jesus fala no Evangelho de João: olha, eu não vim para condenar o mundo, isso já estava feito. Eu vim para que por meio de mim, por meio da minha obra, o mundo fosse salvo. E em um mundo como o nosso, queridos, de tanta incredulidade, de tanta confusão, de tanto engano, de tantas mentiras, de tanto sofrimento, de pessoas como nós, o que a gente mais precisa ouvir é as boas novas de Deus que trazem alegria. O que eu e você mais precisamos ouvir quando a tristeza vier, quando a ansiedade vier, quando os problemas nos atingirem, quando o pecado nos sufocar, é a verdade. Que Deus em Jesus anuncia boas novas. E a história que eu e você mais precisamos ouvir é aquela velha história que fala de Jesus entregando a sua vida por nós. A mensagem que Jesus carrega é uma mensagem que traz alegria. A mensagem do Evangelho traz alegria porque ela não começa apenas conosco, não começa apenas com as nossas necessidades, mas o Evangelho começa em Deus. É isso que Jesus está dizendo aí, as boas novas de Deus. E o que Jesus está dizendo é que do começo ao fim das Escrituras, o que nós vemos é Deus anunciando boas novas para o seu povo. O desejo do coração de Deus, queridos e queridas, é que a gente cada vez mais encontre nele a alegria que somente ele pode nos dar. Cada coisa da criação, cada animal, cada flor, isso não é besteira, não é panteísmo. Os salmos estão repletos dessa realidade, que toda a criação canta em louvor ao Senhor, que os próprios animais e as plantas e as árvores esperam ansiosamente pelo dia que plenamente o reino de Deus será estabelecido neste lugar. O que eu e você precisamos ouvir, queridos? Eu e você precisamos ouvir a melhor de todas as notícias, a mensagem de Jesus, as boas novas de Deus, o anúncio que Deus veio salvar o seu povo, que Deus veio destruir o poder do mal e que Deus veio em Jesus restabelecer o seu reino novamente neste mundo. A vida não é feita de pequenas alegrias? Tenho certeza aqui que você se alegra quando ouve o sim num casamento, quando você ouve um não, quando você tem o resultado de uma doença grave. Você se alegra com a chegada de um filho, você se alegra com o dia que você pode rever a sua família que está distante. Não são pequenas alegrias que Deus nos proporciona nessa vida, mas o que Jesus fala aqui é da alegria maior, da alegria suprema, que nas palavras do anjo Gabriel era: eis que trago novas de grande alegria. A melhor notícia de todas é que Jesus veio nos salvar e esta é a boa nova de Deus. As novas de Jesus não trazem tristeza, não trazem peso, não trazem medo, mas alegria. E é essa mensagem que eu e você precisamos ouvir quando estamos ansiosos, quando estamos com o coração irritado, quando a mágoa parece que vai nos sufocar. A boa notícia que temos em Jesus Cristo. E essa boa notícia que você vai ver no Evangelho de Marcos, o próprio Jesus encarna essa boa nova. A boa nova não era só a mensagem que Jesus carregava, a boa nova era o próprio Jesus em ação, através dos seus atos, mostrando que ele veio de fato mudar a nossa vida. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E eu lembro aqui para você, queridos, essa boa notícia é tão boa que nos lembra que eu e você podemos mudar, que eu e você podemos viver relacionamentos restaurados,
que eu e você podemos viver livres do medo, da ansiedade, que eu e você podemos ser refeitos. Essa é a boa notícia que ecoava no ouvido daqueles que ouviam. Finalmente Deus está nos salvando, finalmente Deus está convertendo o nosso pranto em dança, finalmente Deus está tirando as trajes de luto e colocando roupas de alegria, como o salmista nos fala. Mas olha no texto, a gente vê ainda mais uma coisa sobre isso que traz alegria. Marcos escreve sobre o tempo prometido. Olha aí no texto. Marcos diz que Jesus anuncia as boas novas e Jesus dizia, olha, o tempo prometido chegou. E quando a gente pensa no tempo, a gente precisa lembrar disso, que os judeus nos dias de Jesus tinham uma percepção muito especial do tempo. Essa percepção que os judeus na época de Jesus tinham era que Deus agia no tempo, que Deus agia na história, que Deus tem um propósito para a sua boa criação e esse propósito seria dado no tempo. Nós já falamos aqui, grave isso, que isso é importante para a gente entender muita coisa na Bíblia. A gente já falou que quando nós pecamos, através dos nossos primeiros pais, o pecado separou terra e céu. É por isso que a gente vive esse caos que a gente vive hoje, porque o pecado foi um abalo sísmico tão grande. O próprio Deus diz que nós somos destituídos da sua glória, que o pecado separou céu e terra, e o que Jesus está fazendo é unindo novamente céu e terra. Em Jesus, o céu e a terra se beijam novamente. E o que o pecado também fez? Separou o tempo de Deus do nosso tempo. Tanto que a gente tem dois termos aí para tempo. O nosso tempo que a gente vive, os nossos calendários, os nossos horários, é chamado de Cronos, que é o tempo que a gente vive. Mas existe um outro tempo que Jesus está falando aqui. É esse tempo prometido, que a palavra que é usada no texto aí é Kairos. E o que Jesus está dizendo é que finalmente o tempo dos homens e o tempo de Deus está se juntando novamente. Aquilo que o pecado separou através da obra de Jesus está sendo colocado junto novamente. O que Jesus está dizendo, a gente vai ver mais para frente, por que Jesus cura no sábado. E a gente perde isso de vista. Jesus não estava preocupado tanto com o legalismo dos judeus. Jesus cura no sábado porque ele é o sábado. O tempo prometido que chegou, agora diz que aonde Jesus está, nós vivemos um sábado, um descanso sem fim. Nós não precisamos esperar 70 anos, 50 anos, para comemorar um jubileu. Porque agora em Jesus o tempo de Deus entrou na história e agora nós podemos viver um verdadeiro êxodo que traz alegria ao nosso coração. Nós podemos, como o salmista diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos sem acreditar. Ficamos como quem sonha. É esse tempo que Jesus está falando aqui, esse tempo que vem e se cumpre na pessoa de Jesus. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Que a gente não tem por que temer o futuro, porque o futuro já está no presente, através de Jesus, e a gente pode viver aqui no presente, com o Espírito de Deus em nós, a realidade plena que nós vamos viver no futuro de Deus. Queridos, o que isso significa para mim e para você hoje? Significa que Deus entrou no nosso tempo e Deus quer entrar na tua agenda. Deus não está longe de nós, mas Deus ele quer entrar na sua agenda complicada. Eu tenho certeza, se eu perguntar para a maioria aqui, todo mundo vai falar que está cansado, que está esgotado, que não vê a hora de passar essa pandemia. Mas o que Jesus fala com esse tempo cumprido, esse tempo que chegou de fato a ser consumido, é que agora a gente pode olhar para o tempo e ser lembrado que Deus quer fazer parte da nossa agenda. E como o salmista mesmo diz, ensina-me a contar os dias, para que eu tenha um coração sábio. Ou nas palavras do pregador em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador enquanto há tempo, antes que cheguem os maus tempos e os dias que você diga, não tenho mais prazer na vida. Por que eu e você podemos acordar todo dia e não sentir que a gente está num loop infinito, numa repetição sem propósito? Porque Jesus traz a grande alegria para nós, que na pessoa e obra dele na cruz, o tempo de Deus invadiu o nosso tempo. E agora a gente pode viver a nossa vida cada dia debaixo do tempo de Deus.
E eu pergunto para você, a sua agenda leva o tempo de Deus em consideração? Diariamente, semanalmente, o que Jesus nos lembra é que o tempo de Deus se cumpriu, Deus invadiu a história e Deus nos chama hoje, queridos irmãos e irmãs, a lembrar que Ele é o Senhor do tempo. O domingo, o dia do Senhor, Ele dá o tom de todos os outros dias da semana. Submetemos a nossa agenda diante do Senhor. Mas veja comigo uma terceira e última verdade. Olha aí no texto. O texto continua, depois que diz que o tempo se cumpriu, Jesus diz assim: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E quando a gente pensa aí nisso que Jesus fala, o reino de Deus, e que para entrarmos nesse reino de Deus precisa de uma mudança radical, essa ideia de reino de Deus é muito ampla. Se o termo aliança é amplo no Antigo Testamento, quando a gente olha no Novo Testamento, essa ideia de reino de Deus fala sobre o senhorio, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus estava dizendo para os seus ouvintes é essa terceira verdade, que o reino de Deus que chega traz mudança, que Jesus fala do reino de Deus entrando no nosso mundo e gerando mudança no coração das pessoas. A gente não vive numa monarquia, mas a gente conhece várias histórias sobre reis, sobre reinos, não é assim? E a gente conhece a história mais antiga que a Bíblia nos apresenta, de um outro reino tirano, o império das trevas, se levantou contra o próprio Deus. O diabo, né, e Jesus relata isso, que ele viu o diabo caindo como um relâmpago depois da sua rebelião. E desde então o que o diabo tenta, queridos irmãos e irmãs, é afastar a criação de Deus, é afastar os homens do reino de Deus, fazendo com que eles abracem o reino autodestrutivo do próprio diabo. E o pior que isso, pior que o diabo cair, nós caímos. Nós tomamos o lado desse reino impostor. E quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o que Jesus está dizendo é que o propósito de Deus não é que você morra e vá para o céu. O propósito de Deus é que o céu desça sobre a terra, o reino de Deus vindo sobre os homens. E a gente precisa fazer alguns ajustes na nossa visão da palavra de Deus. O céu não é a última parada. Você sabia disso? Que o céu não é a última parada, que o céu é um lugar provisório, que haverá um dia que todos que morreram vão ressuscitar novamente, e Jesus vai vir com poder e grande glória e vai estabelecer plenamente o seu reino sobre este mundo. Leia Apocalipse, eu não estou contando história. O próprio Jesus diz que é a própria Jerusalém que desce do alto e vem habitar entre os homens. E quando a gente então pensa no reino de Deus, o reino de Deus significa a sua soberania, o seu domínio, o seu reinado sobre toda a criação. E quando a gente olha para Jesus, por que Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele derruba o poder do mal? Por que Jesus expulsa demônios? Por que Jesus fala com autoridade? Por que Jesus cura enfermos e aleijados? Por que Jesus alimenta 5.000? Por que Jesus anda sobre as águas? Por que Jesus faz essas coisas? Porque Jesus está dizendo que o reino de Deus chegou e está agora no meio das pessoas. E quando Jesus faz os seus milagres, tudo deve nos levar para a cruz. Jesus não era um curandeiro, Jesus não é um milagreiro que existe apenas para fazer milagres, não. Quando as pessoas começavam a entender assim e queriam fazer de Jesus um rei milagreiro, Jesus caía fora. Por quê? Porque o que Jesus tinha em vista era um reino de outro mundo, um reino diferente de todos os reinos deste mundo. E quando Jesus falava e agia, o que Jesus estava dizendo era que o reino de Deus havia chegado. Que eu e você agora temos a oportunidade, temos a possibilidade de não mais vivermos diante de um tirano, de um impostor, mas que eu e você agora podemos viver no reino do amor e da graça de Deus. E eu pergunto para você, como que a gente entra nesse reino? Como que eu posso sair do império das trevas e ir para o reino da luz? Olha aí no texto, o texto fala para a gente, olha como o texto termina. Se o reino de Deus é um indicativo,
o arrependimento e a fé em Jesus é um imperativo. É a ordem de Jesus para nós. Quando Jesus fala que arrependam-se e creiam nas boas novas, o que Jesus está dizendo é que eu e você precisamos deixar o pecado e abraçar Jesus Cristo, e aqui é um imperativo. Jesus está dizendo para nós: arrependam-se, voltem as suas costas para o pecado, voltem para Deus e abracem a minha cruz pela fé. É os dois termos que estão aí presentes. Metanoia, mudança de vida, mudança de atitude. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam abandonar a velha vida, vocês precisam dar meia volta e agora, pela fé, abraçar a nova vida que eu ofereço para vocês. E isso não é feito só uma vez. Quando a gente olha mais de perto esse texto aqui, o que Jesus está dizendo, na verdade, aqui é: continue se arrependendo e continuem crendo no Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui é que para participar desse reino, fazer parte desse reino, nós precisamos continuamente nos arrependermos dos nossos pecados e abraçarmos a salvação que temos em Jesus. Porque os encontros que Jesus teve na Bíblia são exatamente isso. Pense, por exemplo, em Nicodemos. Nicodemos, ele começa com um papinho, né? Olha, sabemos que é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz. Jesus corta Nicodemos e diz: pode parar com esse assunto. Se tem uma verdade solene, uma verdade absoluta, uma coisa que realmente importa, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E o que é nascer da água e do Espírito? É em arrependimento e fé nos voltarmos para Jesus. Pense em Jesus falando com a mulher samaritana, oferecendo a ela uma água que ela não precisaria mais buscar em outros lugares aquilo que Jesus tinha a oferecer. E a gente sabe, essa era uma mulher marginalizada, mas depois que ela encontra Jesus e Jesus realmente confronta o seu pecado, começa a sair águas vivas dessa mulher e ela se torna uma missionária em Samaria. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, é impossível eu e você ficarmos do mesmo jeito. Se nós fomos encontrados por Jesus, é impossível Jesus não mudar o teu coração. É impossível Jesus não mudar a nossa história, porque Jesus nos chama continuamente a deixarmos o pecado, nos voltarmos para Deus e abraçarmos Jesus Cristo no Evangelho. A mensagem de Jesus muda a nossa vida. A mensagem de Jesus muda o nosso coração. E nessa noite, queridos irmãos e irmãs, eu lembro você o que a palavra de Deus diz: que eu e você precisamos nos arrepender. Qual que foi a última vez que você colocou o seu pecado diante de Deus e chorou pedindo misericórdia? Quando que foi a última vez que você confiou somente em Jesus para a sua salvação? Não chegou diante de Deus se auto-justificando. Ah, sabe como é, né, Deus? Quando que foi a última vez? O que Jesus chama cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, nessa noite, é essa mensagem que gera mudança no meu e no teu coração. E eu termino com um trecho. Abra lá, Efésios capítulo 4, versos 20. Essa carta do apóstolo Paulo, que fala sobre o que fazer parte desse reino envolve. E eu lembro os que são casados aqui, ou que vão casar, lembre-se o que Paulo diz sobre casamento. Lembre-se quando Paulo diz: esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Preste atenção no que o texto diz. Como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como o marido é a cabeça da esposa. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Perceba que Paulo não está falando sobre escravidão. Paulo está falando sobre a submissão diante daquele que ama você. Porque olha o que Paulo continua dizendo: maridos, amem cada um a sua esposa
como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavá-la com água por meio da sua palavra. E eu pergunto aqui para você que é esposo, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? E você está dizendo aí, eu não sou Jesus. Mas a grande verdade, queridos, é que se Deus exige alguma coisa de mim e você, Ele mesmo vai dar graça para que a gente faça isso. Mas eu digo também para as mulheres que estão aqui, você é submissa ao seu marido. Submissa em que sentido? Você honra o seu marido, você abençoa o seu marido, você fala bem do seu marido, você coloca o seu marido diante do Senhor. A gente sabe que existem muitas mulheres que oram pela conversão dos seus maridos. Olhe para Jesus. E assim como Jesus ama a igreja, assim como a igreja se submete a Jesus, obedece a Jesus, louva a Jesus, que Deus, por meio de você, possa alcançar o seu marido através da mudança da sua vida. Porque isso é arrependimento e fé. Como que eu sei que eu estou nesse reino? Eu continuo sendo transformado. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus, eu também deixo aqui o que Paulo diz para os filhos. Pensa num trem bom, não é? Relacionamento com filhos. E o que a palavra de Deus diz? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Perceba como Paulo destaca o evangelho. Perceba que Paulo não está dizendo que qualquer psicólogo fala, oh, você tem que obedecer ao seu pai. Não. Paulo está dizendo, olhem para Deus, olhem para o Senhor, obedeçam os seus pais no Senhor, olhem para aquilo que Deus fez por vocês, assim como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e honrem os pais de vocês, as mães de vocês. Quantos filhos que tratam o pai e a mãe como se fosse nada? E Jesus chama, se você não se arrepender, se você não confiar em Jesus, que isso gere mudança no nosso coração, queridos. A gente não está nesse reino de Deus. Mas da mesma forma, a palavra de Deus diz, pais, não trate os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-no com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E aqui, queridos, é ensinar. Se tem um ministério que você não pode abrir mão, é ensinar os seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. E aqui eu faço um apelo, porque eu vivo isso na minha vida, e oro pedindo a misericórdia de Deus que alcance o coração da minha família. Não deixe os seus filhos mexendo no celular sem o acompanhamento de vocês. Tirem, irmãos, o celular da mão dos filhos de vocês. Orem. Não estou dizendo que é uma luta fácil. Mas se nós estamos nesse reino que gera mudança em nós, o próprio Deus vai fazer e dar graça para que a gente consiga fazer isso. Tire o celular da mão dos netos de vocês e orem. Não estou dizendo que é fácil, não está sendo fácil na minha vida, na minha família. Mas lembre-se do que a palavra de Deus diz. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E isso nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. O que nós aprendemos da mensagem de Cristo é que ela confronta o meu e o seu coração, e eu preciso ser confrontado nos meus medos, nos meus anseios, na minha negligência, na minha procrastinação. Eu preciso ser confrontado, que muitas vezes o meu velho modo de viver tenta me corromper. Eu preciso ser renovado nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Eu e você precisamos ser revestidos dessa nova natureza que temos em Jesus. Por isso, abandone. Arrependimento é abandonar a velha vida, o velho pecado, e abraçar Jesus Cristo. Abraçar aquilo que Jesus Cristo é e fez na nossa vida. E Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos levar também a viver relacionamentos baseados em arrependimento e fé. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de ti,
E a nossa oração, Pai, é que o Senhor possa realmente confrontar o nosso pecado, o nosso coração. Se somos mentirosos, se somos manipuladores, se perdemos a cabeça por qualquer coisa, confronta, Deus, o nosso pecado, os pecados mais ocultos. Confronta, Deus, porque é quando o Senhor nos fere, é quando o Senhor nos machuca com a Tua palavra, que na verdade nós somos curados, e o que nós queremos é isso, que o próprio Senhor que nos fere venha nos curar, que o Senhor venha realmente, Deus, a produzir em nós essa mudança no nosso caráter, nas nossas ações, na nossa mente, na nossa reação, mas que o Senhor também nos lembre da alegria que temos em ouvir as boas novas de Jesus, em ouvir a boa nova que diz que não é por esforço, que não é, Senhor, apenas por nós mesmos, mas o próprio Senhor em nós é a esperança de uma nova criação. Transforma o nosso coração, enche-nos com alegria, com as novas de grande alegria, o Teu Evangelho, a Tua pessoa, a Tua obra. E gera, Deus, em nosso coração mudança verdadeira, que a Tua palavra penetre no nosso coração e que a gente viva a nossa vida a cada dia, não ouvindo outra mensagem, senão a mensagem da rude cruz, que transforma o nosso coração, que muda a nossa existência e que permite que a gente seja, Deus, novas pessoas em Cristo Jesus. Toma o nosso coração, toma esta igreja, e que a mensagem da cruz esteja presente nos casamentos, na relação de pais e filhos, na relação com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, nos relacionamentos com os nossos amigos, que a nossa vida seja cruciforme. Essa é a nossa oração, em Teu nome. Amém e amém.